Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala sou eu, Cleiton Santana, aqui do canal Clay Santana Patissier. Seja muito bem-vindo a mais essa aulinha de hoje, que é um bolo de 3 andares, sim, todo verdadeiro e sem blindagem. Claro que precisa de uma mega estrutura para a gente conseguir manter esse bolo de pé, e é o que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo. Então vamos lá, gente. O nosso primeiro andar é um bolo de 23 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. A massa é um pão de ló branca. E o recheio é brigadeiro de coco, ou beijinho, né? O tradicional beijinho. Eu já comecei fazendo a nossa pré-camada, que é importantíssima, para grudar todas as migalhinhas, todos os farelinhos de bolo, para não vir atrapalhar no nosso trabalho, nem manchar o nosso chantilly. Tô depositando aí o nosso chantilly, é um chantilly foi tingido com rosa mesmo, algumas gotinhas de rosa e algumas gotinhas de vermelho, ambos da Mago. Então, vamos depositar o nosso chantilly, depositar uma linha próxima da outra para evitar as famosas bolhas de ar, principalmente em um bolo de andar. Então, tem que depositar muito certinho, porque em bolo de andar, essas bolhas de ar são danadinhas para aparecer na hora que o bolo tá todo decorado. Então, depositar chantilly bem próximo um do outro. Então, vamos começar a alisar o nosso bolo. Usando o mesmo esquema que eu uso sempre alisando primeiro o topo do nosso bolo e depois as laterais, que isso me ajuda muito na hora de fazer as nossas quinas. Então, vamos lá, alisar todo o nosso bolo. Não existe uma quantidade de vezes que a gente passa a espátula. É passar a espátula até você ver que o bolo tá uniforme, todo retinho, que no caso, principalmente um bolo de andar, precisa estar bem retinho, porque a gente vai colocar um outro bolo em cima, então não pode estar um bolo imperfeito, um bolo torto, senão vai acabar derrubando o nosso bolo, né? E não é essa a intenção. Então já tô começando a retirar o nosso excesso de quinas, né? Porque o quanto a gente puder facilitar no nosso trabalho lá na frente é bom. Então vamos continuar alisando o nosso bolo. Aí alisa o topo de novo, viu que não tá bom, alisa de novo, porque trabalhar com confeitaria é isso. Viu, fez de um jeito, não deu certo, refaz tudo de novo. Até você conseguir chegar no que você quer, entregar um trabalho bem feito para o seu cliente, que é essa sempre a intenção, né? Afinal, quando o cliente ele compra um bolo com a gente, ele espera um resultado do bolo, né? Então eu sempre brinco que eu não entrego bolos, eu entrego um sonho. Porque o cliente ele deposita aquela expectativa, aquela confiança em você. Então, você tem que deixar tudo perfeitinho. Ó, nessa hora aí eu fui fazer as minhas quinas, já eram as quinas definitivas. Mas eu passei a espátula de mau jeito, já bagunçou o meu trabalho, pode perceber. Que deu uma enxadinha, então vamos refazer novamente. Vamos alisar o topo novamente, passar a espátula de novo, até a gente ver que ficou perfeito. Erros são para isso, para a gente rever onde a gente errou e refazer tudo da forma correta. Então, mesmo processo. Agora sim, né, com o paninho úmido do lado, vamos refazer as nossas quinas. Então, é sempre com muita atenção, é porque o vídeo ele tá muito acelerado. Mas essa hora eu faço com muita calma mesmo. É bem devagarzinho. No vídeo parece que eu tô fazendo bem rapidão, mas não. Porque quina é um pouco complicado de fazer mesmo. Então, sempre pegando a espátula, tirando de você para o fundo do bolo, que foi o jeito que eu encontrei, né, o melhor jeito para fazer as quinas. E, ó, passa no bolo, tira o excesso na espátula e quando eu voltar com a espátula de novo no bolo, sempre limpa. Jamais voltar com a espátula suja. Pronto, o nosso bolinho já tá alisado do jeito que eu quero, ficou com acabamento bom. Agora vamos limpar o nosso cake board, que é importantíssimo também. A gente quer entregar para o nosso cliente um trabalho bem feito, um trabalho caprichoso, que é o mais importante, né? Então, não dá para entregar para o nosso cliente um cake board todo sujo, que o cliente vai imaginar como é que foi feito esse bolo, né? Então, vamos lá. Quanto a limpar o cake board, não tem segredo nenhum, só é mesmo embolar o paninho, né, na espátula e passar que fica até mais fácil. Usando novamente, né, o bom e velho amigo do confeiteiro, nosso pincel, para dar aquele acabamento. E sim, gente, nesse bolo eu vou usar o guindaste caseiro, que foi desenvolvido, né, pela minha amiga Auristeia. Parabéns por essa técnica que nos ajudou muito a trabalhar principalmente com bolo de andar. Então, a técnica do guindaste caseiro é simples, né? A técnica que eu uso é desenvolvida mesmo pela Auristeia. Então, é assim que eu faço. Eu corto os meus discos de isopor, é que o intuito desse vídeo não era realmente mostrar o guindaste, né? Eu corto os meus disquinhos de isopor, coloco um como guia, pra gente poder conseguir decorar esse bolo com mais facilidade, como vocês puderam ver aí no vídeo.
Então vamos lá, o nosso segundo andar é um bolo de 18 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Na verdade, esse bolo ele tá com 11 a 12. Depois que eu passar o chantilly, ele vai ficar com 12 centímetros de altura. Foi realmente proposital, esse andar ser mais alto. E reparem que nesse bolo eu não fiz, nesse segundo andar eu não fiz a pré-camada, porque eu já tava meio que atrasado para entregar esse bolo, porque um dia anterior a essa entrega desse bolo, a gente acabou ficando sem energia, sem água, então eu tava bem atrasado, tinha que finalizar bolo, docinhos, aí eu optei por não fazer a pré-camada. Nesse caso, não me atrapalharia tanto, porque esse bolo, esse segundo andar, vai ser pintado. Então, não havia aquela necessidade de fazer a pré-camada. Claro que se eu fizesse seria bom, seria interessante, né? Mas, como eu estava atrasado, o bolo seria pintado. Se de repente o farelo do bolo manchasse o chantilly, não teria problema, porque a gente ia pintar, então o acabamento ia ficar perfeito do mesmo jeito. Unir o útil ao agradável. Então, mesmo processo, gente. Confesso que alisar um bolo, principalmente a parte de cima, com esse guindaste aí, é um pouco mais complicado. Tanto alisar quanto fazer a esquina, mas é mais trabalhoso, né? Mas vamos que dá certo, né? Até porque na hora de transportar, na hora de sobrepor um bolo no outro, esse guindaste ajuda muito. Então, mesmo processo. Alisou o nosso bolo. No caso, esse bolo, eu quero ele com acabamento liso. Então, eu já alisei ele. Não tá do jeito que eu quero ainda. Faço as minhas pré-quinas, porque eu quero as quinas perfeitas. Então, vamos alisar o topo de novo e passar a espátula novamente até a gente ver que o bolo tá perfeito, tá liso do jeito que você quer. Chegou no resultado que você quer? Ok, beleza, é isso mesmo. Então, repito de novo, né? Não existe um número de vezes que a gente deve passar a espátula no bolo. Não. É passar e repassar, repassar até ver que o bolo tá bom. Então, vamos lá. Eu vi que eu cobri, né, um espacinho que tava falhado, o chantilly, e eu fui alisar o bolo novamente. Alisei o meu bolo, vi que tá alisadinho, bonitinho, do jeito que eu quero. Vamos agora fazer as nossas quinas, sempre do mesmo jeito que eu fiz o primeiro andar. A espátula reta do lado, com auxílio de um pano úmido. Nesse caso, como as quinas estavam bem pouquinho, repare que mal tá sujando a espátula, o próprio excesso já fica na espátula, então nem tem necessidade de usar o pano úmido. Como eu usei o pincel, né, decorativo no bolo de baixo, eu vou usar em todos, a mesma coisa o pincel. Então, agora eu vou pintar o meu bolo. Eu tô usando o pó dourado rosé. No final eu vou deixar mostrando pra vocês a marca, o tom que eu usei tudo certinho. O dourado rosé diluído no álcool de cereais. Então é o mesmo processo. A quantidade de pó e uma quantidadezinha de álcool de cereais. Normalmente eu coloco tudo no olhômetro, mas eu coloco, no caso como ia pintar esse bolo era maior, eu coloquei cerca de 10 ml de álcool de cereais para uma média de 1 colher de chá de pó para decoração. Eu consegui pintar com uma facilidade muito grande, tingiu bem rápido. Então, na verdade, esse bolo, né, ele tá um rosa, bebeu fundo, não tinha nem necessidade, porque como ia ser pintado, só que como tinha sobrado o chantilly do primeiro andar, eu acabei misturando, né, pra gente pelo menos fazer um fundo pro nosso bolo. Porque se de repente encostar a mão no bolo, né, não fica aquela coisa branca. Então, pintando o nosso bolo, sempre com a bombinha, chacoalhando ela para um lado e para outro, para um lado e para outro, para não dar aquele aspecto de grafite no nosso bolo, que não é essa a intenção. Então, depois de pintado o nosso bolo, vamos limpar o nosso cake board. Eu só limpei mesmo porque me dá agonia e é a força do hábito, porque como o bolo seria de andar, não tinha necessidade de limpar. Então, vamos nós para o nosso terceiro e último andar. Esse bolo é um bolo de 13 centímetros de diâmetro por também 12 de altura, né? Que eu queria os bolos de cima mais alto. A massa é a mesma massa, pão de ló branco. E o recheio, tanto desse de 13 centímetros quanto do de 18 centímetros, é uma mousse de maracujá. Eu esqueci de falar, né? Mas só o primeiro andar aqui é brigadeiro de coco. O andar do meio e o andar de cima são uma mousse de maracujá. Então, vamos lá. Eu já depositei o nosso chantilly. Também não fiz pré-camada porque eu já estava mega atrasado. E esse chantilly também estava bem pouquinho. A quantidade certinha para decorar esse bolo. Então, se eu fosse parar para bater chantilly, eu ia perder muito tempo. Então, eu fui usando a ferramenta que eu tinha ali no momento, para não me atrasar mais ainda e entregar um bolo fora da hora pro cliente, né? Mas no final deu tudo certo, consegui espatular ali certinho. Já vim direto com a espátula de textura também pra gente não perder tempo e não arrancar muito chantilly. Então, aí vamos fazer as nossas quinas agora.
Mesmo processo, espatulinha do lado. Como a espátula também, a esquina tava bem pouquinha, nem precisei do pano úmido. E vamos tirar nesse excesso de quinas até nossa quina ficar perfeita. Agora eu tô limpando o nosso bom e velho amigo pincel, né, pra ficar tudo bem uniforme. Passo o pincel e pronto. Os 3 bolinhos agora estão prontos. Vamos fazer a nossa estruturação. Para fazer a estrutura do nosso bolo, eu tô usando canudos próprio para estruturação de bolo mesmo. É tipo aqueles da Mago, não é Mago mesmo a marca, porque eu não encontrei. Mas ele faz o mesmo efeito, tá, gente? Então, nesse bolo aí eu vou colocar 4 canudos, porque o bolo que vai em cima é um bolo maior, então a gente precisa de uma estruturação boa. Então, só é a gente medir, né, o tamanho que a gente vai querer. Coloca dentro do bolo, mede e depois corta. Esse canudo, gente, ele é muito, muito bom. Tanto que olha como eu me mato para poder cortar esse canudo. Se bem que a tesoura tá mais cega que eu, né? Mas é difícil de cortar mesmo, porque ele é bem resistente. Ah, gente, vocês estão vendo que o bolinho de cima, ele tá pintado, né? Eu acabei pintando ele da mesma cor do andar do meio, porque, como eu falei pra vocês, eu tava usando pouco chantilly. Na hora que eu tava passando a espátula, eu acabei passando a espátula demais e mostrou um pouquinho do bolo, foi coisa mínima mesmo. Mas, como eu tenho um pouco de toque, eu não consegui ver aquilo, pra mim tinha estragado o bolo. Aí o que eu fiz? Usei o mesmo pó pra decoração pra poder pintar e ele tem uma harmonia, né, entre o bolo de cima e o bolo do meio. Então agora eu tô pegando aí, gente, o segundo andar, né, eu tô usando somente 2 caninhos, porque como o bolo de cima é um bolo bem levinho, não tem necessidade da gente colocar 4. Então coloquei só 2 mesmo, já tinha um do meio, coloquei só 2 canudinhos e a mesma pegada. Mede, corta, olha, tá vendo que é muito difícil de cortar. Aí você tem que cortar com muito cuidado para não acabar estragando o bolo. E nessa hora sim, olha, eu bati a minha mãozona na quina do meu bolo que tava perfeita. Mas nada de pânico, é algo que dá para consertar ainda, né? E, gente, tava muito, muito, muito nervoso nesse bolo. Porque, embora eu já tenha feito outros bolos de 3 andares todo verdadeiro, mas sempre quando aparece um bolo de 3 andares, a gente dá aquela insegurança. Ai, meu Deus, será que o bolo vai ficar em pé? Será que vai dar tudo certo? É muito difícil, mas no final dá tudo certo. Sempre dá certo, né? Agora, já com meus 3 bolinhos prontos, eu coloquei cada um no seu kickboard individual, porque esse bolo ia ser transportado. Então, aí já é na festa, né? Onde eu tô montando esse bolo lá no local da festa. Então, vamos lá. Olha como a técnica desse guindaste é incrível, gente. Olha, eu simplesmente descolo meu bolo do fundo e pego meu bolo. Isso aí eu posso balançar pra lá e pra cá, que ele não cai. Aí eu tô pedindo auxílio, né, a alguém pra poder me ajudar a ver qual é a melhor parte do bolo, no caso, né? Qual é a parte que tá certinha, sem imperfeição. E acabou que eu coloquei a parte da frente do bolo, aquela parte que eu coloquei minha mãozona na quina. Depois do bolo pronto que eu fui perceber. Então vamos lá. Outro erro que eu cometi nesse bolo. Eu deveria ter medido esse canudo e cortado ele antes de colocar no meu guindaste. Porque, como eu falei pra vocês, esse canudo é muito resistente. Então ele é horrível pra cortar. Deu trabalho, né? Mas deu certo. De uma próxima oportunidade, eu já sei, né, de medir o canudo certinho. Porque eu tô colocando ele bem pra dentro, porque, ó, no próximo bolo também tem um canudo. Então, o canudo eu vou colocar no meio do mesmo jeito. Então, se eu deixasse o canudo grande, um canudo ia encontrar com o outro não ia dar certo. Então, pega o nosso bolo, o nosso último andar, mede certinho, vê onde tá, olha, tá meio torto, pedi orientação, tava torto. Então, vamos lá. Posicionei meu bolo. Agora, o mesmo erro cometido. Deveria ter cortado de novo o meu canudo, para evitar essa fadiga na hora. Se ele tivesse no tamanho ideal, eu não precisaria estar me matando tanto para poder cortar. Mas também, nada de pânico, né, que deu certo. Seriam coisas que ia me facilitar demais a minha vida. Mas, né, então vamos lá, tiro o canudo de novo. Aí nessa hora eu fui esquentar, me deram a ideia de esquentar a tesoura. Aí reparei que já cortou com a facilidade maior. Aí eu fiquei pensando, né, por que eu não pensei nisso antes, gente, que eu fiquei me matando? Era só esquentar a tesoura. É que eu tava tão nervoso que eu não conseguia assimilar nada. Então, vamos lá. Nessa hora, lembra? Reparem que eu falei pra vocês que eu tinha colocado a minha mão no bolo. Aí, tanto que eu passei o pincel pra arrumar. Então, onde eu passei o pincel, tirou o meu pó pra decoração, né? Então, meu bolo, que era dourado rosé, ele ficou branco, rosa o fundo, né? Então, era pra ter pintado também esse bolo antes de eu colocar o último andar em cima. Porque eu queria o bolo desse jeitinho que tá aí.
Mas, né, como eu esqueci de pintar e tava branco, tava feio, né? Então eu fui pintar aí na hora. Deu certo também, né? Então eu fui pintar. Só que na hora que eu pintei, se eu fosse pintar só esse pedaço, ia estar na cara, né? Que eu fiz alguma coisa de errado e fui pintar o bolo. Então o que eu fiz? Eu pintei o rodapé inteirinho desse bolo de cima, para poder ter uma harmonia, né? Não ficar só aquele jato de tinta naquele lugar. Então eu pintei todo o rodapé desse bolo. Bom, gente, esse é o resultado final do bolo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e de deixar um comentário para poder saber que você está acompanhando. Então é isso aí, fiquem com Deus.